Já sentiu que abrir um frasco de compota é mais difícil do que era? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado até casa parece uma tarefa quase impossível? Talvez sinta que se levanta da cadeira com um pouco mais de esforço, ou que brincar com os netos no chão já não é tão simples como antes. Se isto lhe soa familiar, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas pensam que isto é simplesmente o preço a pagar por envelhecer, uma consequência inevitável do tempo. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se essa perda de força, essa sensação de fragilidade, pudesse ser não só travada, mas até mesmo revertida com algo que já tem na sua cozinha? A verdade dolorosa é que, após os 60 anos, o nosso corpo começa a perder massa muscular a um ritmo acelerado, um processo chamado sarcopenia. Isto não afeta apenas a nossa força, mas também o nosso equilíbrio, a nossa energia e a nossa independência. Mas o segredo para combater isto não está em suplementos caros ou em rotinas de exercício esgotantes. O segredo está no seu prato, mais especificamente naquilo que decide colocar ao lado do seu arroz ou do seu pão. Neste vídeo, vamos descobrir alimentos simples e deliciosos que pode combinar com os seus hidratos de carbono favoritos para transformar cada refeição numa oportunidade de construir músculo. Fique até ao fim, porque a última dica é tão simples que se vai perguntar como não pensou nisto antes. Vamos então mergulhar no primeiro alimento, um verdadeiro campeão da construção muscular, que é acessível, versátil e, felizmente, delicioso. É algo que a maioria de nós tem sempre no frigorífico, pronto a ser usado de 1001 maneiras. Estou a falar, claro, dos ovos. Agora, eu sei o que alguns de vocês podem estar a pensar. Durante anos, os ovos foram vistos como os vilões da saúde do coração, culpados pelo colesterol alto. Mas a ciência evoluiu, e hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O verdadeiro tesouro dos ovos está na sua proteína. E não é uma proteína qualquer. É o que os cientistas chamam de proteína de alto valor biológico, ou proteína completa. Isto significa que um único ovo contém todos os 9 aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e que são absolutamente cruciais para reparar e construir tecido muscular. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o tempo, alguns tijolos desgastam-se e precisam de ser substituídos. Os aminoácidos são os tijolos novos, e a proteína dos ovos fornece um carregamento completo e de alta qualidade. Há um aminoácido em particular, chamado leucina, que é especialmente abundante nos ovos. A leucina funciona como um interruptor, um sinal que diz ao nosso corpo: atenção! Chegaram os materiais de construção. É hora de começar a reparar e a construir músculo. Depois dos 60, este interruptor pode ficar um pouco mais difícil de ligar. Precisamos de uma dose maior de leucina para dar início a esse processo. E os ovos são uma das formas mais eficientes e baratas de o conseguir. Mas como é que isto se traduz no nosso dia a dia, no nosso prato de arroz ou na nossa fatia de pão? É aqui que a magia acontece. Em vez de comer uma simples torrada com manteiga ou compota ao pequeno almoço, por que não experimentar ovos mexidos sobre essa mesma torrada? Demora apenas mais 2 ou 3 minutos a preparar, mas a diferença nutricional é gigantesca. Está a transformar um pequeno almoço que é maioritariamente açúcar e hidratos de carbono simples numa refeição poderosa que lhe vai dar saciedade, energia sustentada e, mais importante, os blocos de construção para os seus músculos. Outra opção fantástica é o ovo cozido. Coza alguns ovos no início da semana e guarde-os no frigorífico. São um lanche perfeito ou um complemento fácil para qualquer refeição. Pode fatiar um ovo cozido e colocá-lo numa sandes com uma folha de alface e uma rodela de tomate. Simples, rápido e incrivelmente nutritivo. E quanto ao arroz? Aqui a tradição portuguesa já nos dá pistas. Quem não adora um bom prato de arroz de tomate malandrinho com um ovo estrelado por cima? Aquela gema a escorrer e a misturar-se no arroz não é apenas um prazer para o paladar, é uma combinação nutricional perfeita.
Os hidratos de carbono do arroz fornecem a energia rápida de que o corpo precisa, enquanto a proteína e a gordura saudável do ovo promovem a reparação muscular e dão uma sensação de saciedade duradoura. Não precisa de ser um prato elaborado. Até mesmo num simples arroz branco, pode misturar 1 ou 2 ovos mexidos. É uma técnica muito comum na cozinha asiática e é uma forma brilhante de enriquecer uma refeição. Adiciona sabor, uma textura agradável e, claro, toda aquela proteína de alta qualidade. Além da proteína, os ovos são uma fonte incrível de outros nutrientes vitais para quem tem mais de 60 anos. São ricos em vitamina D, essencial para a saúde dos ossos e para a função muscular. Contém vitamina B12, crucial para a energia e para a função nervosa, e colina, um nutriente importante para a saúde do cérebro e para a memória. Portanto, da próxima vez que olhar para uma caixa de ovos, não veja apenas um ingrediente para bolos ou um recurso para uma refeição rápida. Veja-os como pequenas cápsulas de força, ferramentas poderosas na sua luta contra a perda muscular. O desafio que lhe lanço é simples. Nos próximos 3 dias, encontre uma forma de adicionar um ovo à sua combinação de pão ou arroz em pelo menos uma refeição por dia. Pode ser ao pequeno almoço, ao almoço ou ao jantar. Observe como se sente. Talvez note que fica saciado por mais tempo, que tem um pouco mais de energia a meio da tarde, ou simplesmente que desfrutou de uma refeição mais saborosa e completa. Este é o primeiro passo, uma mudança pequena, mas com um impacto enorme. E os ovos são apenas o começo. Há um universo de outros alimentos que funcionam segundo o mesmo princípio, mas os ovos são apenas o início da nossa jornada para fortalecer o corpo. Existe outro grupo de alimentos, humilde, econômico e profundamente enraizado na nossa cultura gastronômica, que é um verdadeiro tesouro para os nossos músculos. Estou a falar das leguminosas: feijão, grão de bico, lentilhas, favas. Estes pequenos gigantes da nutrição são uma fonte fantástica de proteína vegetal. Muitas vezes, quando pensamos em proteína, a nossa mente vai imediatamente para a carne ou o peixe, mas as leguminosas são uma alternativa poderosa e cheia de benefícios extra. Uma das grandes vantagens das leguminosas é o seu teor de fibra. À medida que envelhecemos, o nosso sistema digestivo pode tornar-se um pouco mais lento e preguiçoso. A fibra é essencial para manter tudo a funcionar corretamente, prevenindo a obstipação e promovendo um intestino saudável. Além disso, a fibra ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, libertando a energia dos alimentos de forma mais lenta e gradual, o que evita os picos de açúcar e as quebras de energia subsequentes. Agora, como podemos combinar isto com o nosso arroz? A resposta está num dos pratos mais reconfortantes e tradicionais da nossa cozinha, o arroz de feijão. Esta combinação não é apenas deliciosa, é uma genialidade nutricional. Sozinho, o arroz não tem todos os aminoácidos essenciais. O mesmo acontece com o feijão. Mas quando os juntamos no mesmo prato, eles complementam-se na perfeição, formando uma proteína completa, tal como a que encontramos nos ovos ou na carne. É uma forma incrivelmente inteligente e econômica de dar aos seus músculos tudo o que eles precisam. Pode fazer um arroz de feijão manteiga, de feijão frade ou de feijão encarnado. Sirva-o como acompanhamento de um prato principal ou coma-o simplesmente com uma salada. Outra leguminosa maravilhosa é o grão de bico. Pode adicionar uma mão cheia de grão de bico cozido ao seu arroz branco ou integral. Pode fazer uma salada de arroz frio com grão de bico, pimentos picados, cebola e um fio de azeite. É uma refeição leve, fresca e carregada de proteína e fibra. E não nos esqueçamos da versatilidade das leguminosas em pasta. Um hummus caseiro feito de grão de bico é perfeito para barrar numa fatia de pão integral. É muito mais nutritivo do que a manteiga ou a compota e fornece proteína e gorduras saudáveis que o manterão satisfeito. Agora, passando da terra para o mar, temos outro aliado que nada nas nossas águas e que é um pilar da nossa dieta mediterrânica: o peixe, especialmente o peixe azul. Sardinhas, cavala, carapau, atum.
Estes peixes não são apenas ricos em proteína de alta qualidade, são também a melhor fonte natural de ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural poderoso. Com a idade, a inflamação crônica de baixo grau pode tornar-se um problema, contribuindo para dores nas articulações, rigidez e até para a degradação muscular. Consumir peixe azul regularmente ajuda a combater essa inflamação, protegendo não só os seus músculos, mas também o seu coração e o seu cérebro. E a melhor parte? Não precisa de comprar peixe fresco e caro todos os dias. As conservas são uma opção fantástica, prática e acessível. Uma lata de sardinhas em azeite é um tesouro nutricional. E como a combinamos com o nosso pão? Da forma mais portuguesa possível, em cima de uma fatia de pão de milho, a nossa broa, ou de um bom pão alentejano. Esmague as sardinhas com um garfo, junte talvez um pouco de cebola picada e salsa, e tenha uma refeição ou um lanche que está a trabalhar ativamente para construir os seus músculos e proteger as suas articulações. O mesmo se aplica ao atum em lata. Em vez de uma sandes de queijo ou fiambre, faça uma sandes de pasta de atum, misturando o atum com um pouco de iogurte natural ou maionese light e alguns vegetais picados. É uma troca simples que aumenta drasticamente a quantidade de proteína da sua refeição. E claro, não podemos esquecer o clássico que nunca falha na mesa portuguesa e que é uma fonte de proteína magra por excelência: o frango. O peito de frango é particularmente valioso porque tem um teor de proteína muito elevado e pouca gordura. É fácil de digerir e incrivelmente versátil. A beleza do frango é que pode prepará-lo de formas muito simples. Um peito de frango grelhado ou cozido, depois desfiado, é um ingrediente mágico para ter no frigorífico. Pode adicionar esse frango desfiado a uma sopa de arroz. Pode misturá-lo no seu arroz branco para criar um prato principal rápido, ou pode usá-lo como recheio para uma sandes. Uma dica muito prática é assar um frango inteiro no domingo. Terá uma refeição deliciosa para esse dia e sobras para os dias seguintes. Pode usar a carne para sandes, saladas ou para misturar com arroz. É uma forma de cozinhar uma vez e comer de forma nutritiva e rica em proteína durante vários dias, o que é perfeito para quem vive sozinho ou não quer passar muito tempo na cozinha. O importante a reter é que cada um destes alimentos, as leguminosas, o peixe e o frango, oferece uma forma diferente e deliciosa de atingir o mesmo objetivo: fornecer aos seus músculos a matéria-prima de que eles precisam desesperadamente para se manterem fortes e funcionais. Como vimos, o segredo para combater a perda de músculo depois dos 60 não reside em dietas complicadas ou em ingredientes exóticos e caros. A solução está mesmo à nossa frente, na simplicidade e na sabedoria da nossa própria cozinha. Trata-se de pegar nos alimentos que são a base da nossa alimentação, como o arroz e o pão, e enriquecê-los de forma inteligente. Trata-se de olhar para cada refeição não como uma obrigação, mas como uma oportunidade de ouro para nutrir e fortalecer o nosso corpo. Pense nisto. Cada vez que escolhe adicionar um ovo mexido à sua torrada, está a tomar uma decisão ativa para proteger a sua independência. Cada vez que adiciona uma colher de feijão ao seu arroz, está a investir na sua força para poder continuar a fazer as coisas que ama. Cada vez que opta por uma sandes de sardinha em vez de uma sandes de queijo, está a dar ao seu corpo as ferramentas para reparar os danos do dia a dia e construir um futuro mais robusto. Quero que se liberte da ideia de que envelhecer significa inevitavelmente ficar mais fraco. Isso é um mito. Sim, o nosso corpo muda e precisamos de lhe dar um apoio diferente. Mas com a nutrição certa, podemos não só abrandar o processo de perda muscular, como podemos mesmo revertê-lo. Imagine-se daqui a 6 meses. Imagine ter mais energia para passear, mais força para pegar nos netos ao colo, mais confiança para subir escadas ou para se baixar para apanhar algo do chão. Estas não são fantasias, são resultados concretos de pequenas mudanças consistentes na sua alimentação. Lembre-se, o seu corpo está sempre a tentar reparar-se. Ele quer ser forte. O nosso trabalho é simplesmente dar-lhe os materiais de construção de que ele precisa.
E esses materiais são a proteína de qualidade que encontramos nos ovos, nas leguminosas, no peixe e no frango. Agora, eu sei que podem surgir alguns obstáculos. Talvez o seu apetite já não seja o mesmo de antes. Se for esse o caso, a solução não é forçar-se a comer grandes pratos. Em vez disso, pense em refeições mais pequenas e mais frequentes. Uma pequena taça de arroz com frango desfiado a meio da manhã ou meia torrada com pasta de atum a meio da tarde pode fazer uma diferença enorme. O importante é a qualidade e a frequência, não necessariamente a quantidade de uma só vez. Outro desafio pode ser a falta de vontade ou de energia para cozinhar, especialmente para quem vive sozinho. É aqui que a simplicidade e o planeamento se tornam os seus melhores amigos. Cozer uma panela de grão de bico ou ter várias latas na despensa. Assar um frango e usar as sobras. Ter sempre ovos e latas de sardinha à mão. Estas são estratégias que exigem um esforço mínimo, mas que garantem que tem sempre uma opção rica em proteína disponível. A grande surpresa que lhe prometi no início do vídeo talvez seja esta. A solução mais poderosa para a sua saúde e força não está numa farmácia ou num ginásio de luxo. A solução está na sua cozinha, na sua lista de compras e nos hábitos que pode começar a construir hoje mesmo. Está na tradição dos nossos avós, que já sabiam instintivamente que um prato de arroz com feijão era comida que dava sustento e força. Nós apenas nos esquecemos um pouco disso com a correria da vida moderna. Agora quero muito ouvir a sua história. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Qual deles ficou com mais vontade de experimentar? Tem alguma receita especial de arroz com leguminosas ou uma forma diferente e saborosa de comer peixe com pão? Por favor, partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. As suas dicas podem inspirar outra pessoa a dar este passo importante. Vamos criar aqui um espaço de partilha e apoio mútuo, uma comunidade que se ajuda a envelhecer com mais saúde, força e alegria. Se este vídeo lhe foi útil, se sentiu que aprendeu algo que pode aplicar na sua vida, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a ser recomendado a mais pessoas que, como você, procuram formas de viver melhor. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sino das notificações. Assim, não perderá os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar segredos simples para uma vida longa, ativa e feliz. Lembre-se sempre disto: a idade não define a sua força. As suas escolhas diárias, sim. Cada refeição conta. Cuide de si, alimente os seus músculos e viva cada dia com a vitalidade e a independência que merece. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.